Eu gostaria agora que você se colocasse em pé e abrisse a palavra de Deus no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 9. Amém? Hebreus 9, nós vamos ler a partir do versículo 11. Todos acharam? Hebreus 9, 11 diz assim a palavra de Deus. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Até aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nesta manhã, Pai. Nos colocamos na Tua presença, Senhor, e clamamos, Espírito Santo, nos visita nesse momento. Nós Te adoramos, nós louvamos o Teu nome, nós entregamos nossos dízimos e ofertas, e nós queremos continuar ouvindo a Tua voz, Senhor. Leva as nossas mentes cativas ao Senhor. Que nós possamos Te ouvir, Senhor. Que nós possamos estar fortalecidos, Senhor. Daqui a pouco nós celebraremos a Tua ceia, Senhor, a Tua mesa, Pai. Nos lembrando de tudo que o Senhor fez conosco, com a gente, Pai, por nós. Então eu peço, Pai, fale conosco. Que eu diminua aqui, que o Senhor me use, Senhor, como um canal, para que os Teus filhos ouçam a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, nós vamos entender um pouquinho aqui, rapidamente, né? O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? Hebreus parece ser um livro difícil, né? Mas não é não. Quando você lê ele várias vezes, você medita nele, você vê que, bom, a palavra de Deus toda ela é perfeita, né? Mas primeiramente nós temos que entender que essa carta aos Hebreus, né? Ela faz muitas vezes comparações entre a antiga aliança. Qual era a antiga aliança? A lei que foi entregue a Moisés. Mas não somente os 10 mandamentos, que tem o padrão moral bom e alto, mas também todos os cerimoniais, os sacrifícios, ofertas e holocaustos, né? Comparado com a nova aliança, que foi estabelecida de uma vez por todas pelo nosso Senhor Jesus. Por isso, no versículo 11, ele começa dizendo, quando, porém, veio Cristo, quando Cristo veio, o que aconteceu? Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele resolveu tudo que a lei exigia. Ele cumpriu tudo que Deus exigia. Ele resolveu o problema do homem. Ele foi ao mesmo tempo o sumo sacerdote e o Cordeiro de Deus. Vocês vão entender já isso. Porque a lei, ela exigia a expiação pelos pecados. Vocês lembram disso? Como que isso acontecia, né? Um animal, dependendo, né, do tipo do pecado ou de quem era o pecador, era exigido um tipo de animal. Podendo ser um boi, um novilho, um cordeiro, aves. Mas o animal, para o holocausto, para o sacrifício, ele precisava ser perfeito.
um animal sem defeito, o melhor animal. E ele ia morrer pelos pecados, fazer a expiação dos pecados, pelos pecadores, né? O animalzinho, ele substituía o pecador que deveria morrer pelo seu pecado. Mas era o animalzinho que morria ali e derramava o seu sangue, então os pecados eram encobertos. No livro de Levíticos está registrado tudo detalhadamente de como deveriam ser as ofertas. Depois vocês leem o livro de Levíticos, tá? Lição de casa, ler o livro de Levíticos. Amém? Estou brincando, mas seria uma bênção todos nós lermos, né? E Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Nós cantamos aqui hoje, várias vezes, ele é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista, lá em João capítulo 1, versículo 29, viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele era santo, ele era perfeito, nunca houve pecado nele. Por isso ele pôde cumprir toda a lei, ele pôde cumprir todas as exigências da lei e ele pôde morrer pelos pecadores. Ele derramou o seu sangue por todos nós na cruz. Em Hebreus 9 mesmo, só que um pouquinho mais para frente, no versículo 22, diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Jesus derramou o seu sangue para nos remir, para nos salvar. Amém? E este contraste da nova e da velha aliança, né, é feito em vários momentos na carta aos Hebreus, sempre mostrando a superioridade da nova aliança, que é eterna. Enquanto que na antiga aliança, aqueles animaizinhos que iam para o sacrifício, que morriam, eles iam de maneira involuntária. Obviamente, nenhum animal decidia morrer. Mas na nova aliança, o nosso Senhor Jesus decidiu morrer por nós. Ele decidiu ir até o fim, por mim e por você. Em Filipenses 2, versículos 7 e 8, diz que ele se esvaziou e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi até o fim. Os sacrifícios lá no Velho Testamento, eles tinham que ser repetidos inúmeras vezes. Não era um único sacrifício, porque eles não eram eficientes, né? Eles não eram suficientes. Cada vez que pecavam, era necessário um novo sacrifício. Já o sacrifício do nosso Senhor Jesus foi único, suficiente, porque ele foi perfeito. Amém? E esse sacrifício, ele não foi só para os judeus, ele não foi só para o sacerdote, ele é eficiente e suficiente para todo aquele que nele crê. João 1,12 diz que os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém. Na lei também, os sumos sacerdotes eram os únicos que podiam entrar no Santo dos Santos dos tabernáculos. Aquele lugar onde a glória de Deus se manifestava. Aquele lugar que era separado por um véu muito grosso, de cima a baixo, e só o sumo sacerdote entrava lá. E esses homens, eles também eram imperfeitos. E no livro de Hebreus, compara, né, com o nosso eterno sumo sacerdote perfeito, que é Jesus, que morreu como um cordeiro, ressuscitou e está sentado à destra do Pai, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Toda a glória a Ele. Diante de tudo isso, né, diante desse perfeito sacrifício do Senhor Jesus, da sua morte de cruz, do seu corpo moído, do seu sangue derramado, eu queria perguntar para você: você entende a grandeza de tudo que Jesus fez por nós? A grandeza da obra de Jesus para as nossas vidas? Em Atos 20, 28, diz que Ele nos comprou com o seu sangue.
Você tem valor. Você e eu temos valor, porque não foi qualquer sangue que nos comprou. Foi o sangue de Jesus. E Ele nos deu vida, vida eterna e vida abundante. E eu quero falar nessa manhã tão especial, né? Que daqui a pouco nós vamos celebrar exatamente tudo que o Senhor Jesus fez por nós. Eu quero te falar sobre o poder do sangue de Jesus. Não existe nada mais precioso, não existe nada mais poderoso que o sangue de Jesus. O que o sangue de Jesus nos deu? Se nós fôssemos falar tudo, né, pastor Marcelo? Nós íamos ficar aqui a manhã toda falando o que o sangue de Jesus fez para as nossas vidas, o que Ele nos conferiu. Mas eu quero falar de 3 coisas. 3 coisas que o sangue de Jesus nos deu. Eu creio que você sabe de todas elas. Mas a primeira delas que eu quero te dizer é que o sangue de Jesus, Ele nos deu livre acesso ao Pai. Livre acesso a Deus. Às vezes nós falamos isso, mas nós não temos noção de como isso é grandioso. Na antiga aliança que a gente estava falando aqui, o homem não podia entrar na presença de Deus. Era necessário um mediador, um sacerdote, sacrifícios. Sempre havia um mediador entre Deus e o homem. Nós não temos mais esses mediadores, porque o nosso mediador, o Senhor Jesus, Ele é o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, o Filho. Então, por causa do sangue de Jesus, do seu sacrifício na cruz, nós podemos falar com o nosso Pai a qualquer momento e em todo momento. O sangue de Jesus nos deu esse acesso a Deus. Hebreus 9, que nós já lemos, né, o versículo 12, diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus entrou naquele lugar, no Santo dos Santos, o lugar mais elevado que uma pessoa pode estar na presença de Deus, mediante um único sacrifício, e através dele, ele nos deu eterna redenção. Ele pagou o preço, ele nos comprou. E quando Jesus morreu na cruz, em Mateus 27, diz que o véu do templo se rasgou. De cima a baixo, aquele véu que separava o homem de Deus, aquilo que impedia o homem de chegar a Deus foi resolvido. Aquele lugar que tinha a presença de Deus, que só era permitido a entrada do sumo sacerdote, tornou-se possível a todo aquele que crê em Jesus. Nós cremos em Jesus, amém? Mas sabe, queridos, isso não pode ficar somente na teoria. Nós sabemos, mas nós temos que viver isso na prática. Nós temos que ter intimidade com o nosso Pai. De filhos para pai. Como você se sente sabendo que você pode falar com o seu pai a qualquer momento? Talvez, né, se nós fizermos comparações com o nosso pai natural, o pai que você tem, ou teve, ou não tem, isso pode facilitar ou dificultar o seu relacionamento com Deus Pai. Então, não faça comparações, porque não tem comparação. O próprio Senhor Deus diz lá em Isaías 49:15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mesmo que essa mulher exista, que esqueça do seu filho, Deus diz assim, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Não existe comparação com a paternidade de Deus. Ela é incomparável. Porque Deus, Ele não é aquele pai que está sempre ocupado,
quando o filho procura. Ao contrário, Ele é um Pai que está sempre disponível. Ele é onipresente. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele nos deu o Espírito Santo que está em nós. O salmista diz no Salmo 16, 8, eu estou falando os versículos, eu não estou pedindo para você abrir, mas eu acho que está passando aqui, eu creio. No Salmo 16, 8 diz: o Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. O Senhor está sempre conosco, o nosso Pai está sempre conosco. Deus também não é aquele Pai que você nunca vai conseguir agradar, sabe? Sabe aquele pai que sempre tem algo para criticar, que nunca está bom aquilo que você faz para ele? Ao contrário, Ele é um Deus que se agrada simplesmente quando a gente busca Ele. Ele ama do jeito que nós somos. Ele não olha para a nossa performance, Ele olha para o nosso coração. O Salmo 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Deus é o Pai que ama e nunca nos despreza. Se nós já fomos desprezados por pessoas, ou pelo próprio pai natural, mãe, Deus não é esse Pai. Ele nunca nos despreza. Amém? Mas também, Ele não é aquele Pai que não quer confronto. Sabe aquele pai que finge que não está vendo as coisas erradas, só para não ter aquela conversa, não ter o trabalho, né, de ter aquela conversa difícil com o filho? Tudo bem, gente. É só alguma criança que precisa ser buscada. Para não ter aquela conversa difícil com o filho? Ao contrário, né? O nosso pai, Ele corrige, porque Ele ama os filhos. Você já foi corrigido pelo seu pai? Pelo seu pai? Provérbios 3, versículo 11 e 12 diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Às vezes nós precisamos ter umas conversas difíceis com o nosso pai. E nós não podemos fugir dessas conversas. Amém? Porque o pai corrige o filho que ama. Mas Ele também não é aquele pai que sempre está bravo, aquele pai que ameaça, aquele pai que castiga. Olha, se te ensinaram isso sobre Deus, eu sinto muito, te ensinaram errado. O nosso Deus é um pai que é longânimo, que mostra a vontade dEle para os seus filhos, que ouve e que responde. Muitas emoções. Ele é o pai que protege. Ele é o pai que cuida de nós. O Senhor Jesus disse lá no Sermão do Monte, em Mateus 6, que se Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, quanto mais a vós outros, muito mais o nosso Pai vai cuidar de nós. Amém? É esse Pai que o Senhor Jesus, que o sangue de Jesus nos deu livre acesso. Você tem falado com o seu Pai? Você tem aumentado a sua intimidade com Ele? Ter acesso ao Pai é ter um relacionamento diário com Ele. É ter intimidade com Ele. Jesus deu o seu sangue por isso. Nós precisamos ter tempo com o nosso Pai. Orar,
buscar estar na presença dEle todos os dias, naquele momento especial, no seu lugar secreto, mas também em todo o tempo, aonde você estiver. Ele está aqui, Ele está dentro de você. Porque além do Filho, Ele nos deu também o Espírito Santo, que mora em nós, que mora no nosso espírito, o Consolador, o Espírito da promessa que Ele prometeu e que, como diz em Romanos, nos faz clamar, Abba, Pai, Paizinho, aumentando a nossa intimidade com Ele. Você entende a grandeza de tudo isso que o sangue de Jesus nos deu? Amém? E sabe, queridos, quando a gente sabe quem é o nosso Pai e a gente se achega a Ele, nós também sabemos quem nós somos e damos o valor devido a isso. Sabemos que nós temos valor. Quando eu sei quem é o meu Pai e quem eu sou, não vai ser qualquer palavra de outras pessoas que vão me ofender. Eu não vou me ofender com qualquer coisa. Não será qualquer situação que vai abalar a minha fé. E não vai ter nada, nenhuma situação que pode me tirar da presença dEle, do nosso Pai. Amém? Nós somos filhos e podemos entrar na presença dEle o tempo todo pelo sangue de Jesus. Esse é o poder do sangue de Jesus. Nos dá acesso ao Pai. Talvez, Deus me incomodou a dizer que talvez possa ter alguém aqui que tenha se afastado do Pai. Não sei por qual motivo, mas talvez se afastar do Pai não é só sair da igreja. Pode ter alguém aqui longe do Pai, dentro da igreja. O Senhor me incomoda a dizer que assim como o filho pródigo voltou, o Pai está te esperando de braços abertos. Volte para o seu Pai. Amém? Se isso foi para alguém, receba em nome de Jesus. Amém? Que o sangue de Jesus fez por nós. O que mais o sangue de Jesus fez por nós? A segunda coisa que eu quero te dizer é que o sangue de Jesus, Ele perdoou os nossos pecados. Você sabe disso, né? Nós também cantamos isso. Hebreus 9, o versículo 15, eu vou ler de novo para vocês, diz assim: por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, que mostrava o pecado, né? Recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. O sangue de Jesus, Ele nos deu remissão, ou seja, livramento das transgressões. Ele nos livrou da condenação dos pecados. Porque na antiga aliança, na lei, como nós vimos, né, não havia perdão pelos pecados, apenas cobertura dos pecados, porque o sacrifício ele não era perfeito. Mas o de Jesus foi perfeito, perfeito e único, e nos livrou da morte eterna, nos deu vida eterna através do perdão dos pecados pelo seu sangue. A Bíblia diz sobre Jesus, eu vou ler alguns versículos aqui, você pode acompanhar. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O sangue de Jesus perdoou os nossos pecados pela graça de Deus. Nenhum de nós merecíamos. Em Mateus 26:28, quando Jesus estava celebrando a última ceia, ele diz, porque isto, quando ele pegou o cálice, né, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Em Apocalipse 1:15, na parte B, ele diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele nos libertou dos pecados. Amém? Bom, diante de todos esses versículos e de sabermos que Ele perdoou os nossos pecados, nós precisamos dar o devido valor a isso.
Talvez você diga assim, pastora, mas eu já dou valor. Eu reconheço que Jesus morreu por mim, que Ele perdoou os meus pecados. Amém. Então, sabendo disso, o que nós fazemos com o pecado? O pecado, ele tem que ser abandonado. Mas nós também sabemos que, infelizmente, enquanto nós não estivermos lá na glória, na presença do Senhor, nós ainda iremos pecar. 1 João 1,8 diz isso, né? 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, nós pecamos. Porém, nós não podemos deixar o pecado nos dominar. Cabe a nós agora, como filhos santos, lutarmos contra aquilo que nos faz pecar. A nossa carne e o diabo. Não é o seu irmão do lado. Não é, viu? Não precisa olhar para o irmão e falar, vou lutar contra você. Não. Quem nos faz pecar somos nós mesmos. Os nossos desejos carnais. E muitas vezes influenciados pelo diabo. Mas o Senhor já nos deu armas para isso. A palavra de Deus. Ele nos deu arma para nós lutarmos contra o pecado. A palavra de Deus e o Espírito Santo, que nos convence do pecado. Em João 16:8, diz que o Espírito, ele enviaria o Consolador, né? Que nos convenceria do pecado. O Consolador já veio e ele está em nós. Então, nós sabemos quando nós estamos pecando. Sim ou não? Em Gálatas 1:4, o Senhor Jesus diz que Jesus se entregou, não foi o Senhor Jesus, foi Paulo que disse. Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. O verbo que ele usa aqui é desarraigar, ou seja, nos tirar com força desse mundo perverso, tirar as nossas raízes do pecado. Isso mostra como a nossa luta é grande contra o pecado, mas é possível vencer em Cristo Jesus. Amém? Ele é tão fiel, que Ele não permite que venha sobre nós tentações que a gente não possa suportar. Você conhece esse versículo? 1 Coríntios 10:13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, eu posso dizer não para o pecado. E se eu pecar, aquele texto de 1 João 1, que nós lemos o versículo 8, o versículo 9 diz, olha só, versículo de discipulado, hein? 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, o plano de Deus, ele é perfeito em todos os aspectos. E não tem segredo, não tem mistério. O que nós não podemos é ficar com pecados não confessados. Porque se Jesus já nos perdoou, até daquele pecado que eu ainda vou cometer, porque o sacrifício dele foi único e perfeito, amém? Então, eu luto contra o pecado, mas se eu pecar, eu tenho que confessar e me arrepender. Eu preguei umas semanas atrás na rede de jovens sobre arrependimento, e eu disse isso, e eu disse também que todos nós sabemos disso, mas às vezes nós não fazemos. E quando nos damos conta, estamos cheios de pecados não confessados. Quando a Bíblia diz confessar, é a Deus que nós temos que confessar, todo dia.
ou até naquele instante que o Espírito te incomoda, você pecou, confesse naquela mesma hora e se arrependa. Lembre, nós temos livre acesso a Deus. Porque quando uma pessoa, ela não confessa seus pecados a Deus, ela não se arrepende. E aí ela não muda. E aí ela não é transformada. E ela abre brechas para o diabo agir na vida dela. Até chegar ao ponto dela nem mais perceber que está pecando. Como diz em 1 Timóteo 4:2, a pessoa fica com a consciência cauterizada. Ela não percebe mais o pecado. E isso interfere no relacionamento com Deus. Então, nós não podemos viver sem confessar pecado. Não podemos viver em pecado. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco. Se o Senhor te fez lembrar de algo, confesse a Deus agora. Você está na presença dEle. Mas nós vamos tomar a ceia com o nosso coração limpo, com todos os pecados confessados, arrependidos e lutando para não cair de novo, em nome de Jesus. Amém? O precioso sangue de Jesus nos lavou, mas nós temos que nos vigiar para nós não pecarmos. E se pecarmos, confessarmos e nos arrependermos. Amém? Já estão comigo? Glória a Deus. O que mais o sangue de Jesus nos deu? Tenho mais uma terceira e última coisa que eu quero falar com vocês. O sangue de Jesus nos deu uma nova vida. O versículo 14 de Hebreus 9, eu vou ler de novo, diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ele nos purifica a consciência das obras mortas, dos pecados, nos capacitando a servirmos ao Deus vivo. Você tem servido ao Deus vivo? Você tem servido ao nosso Deus? Quando a gente fala que Ele nos deu uma nova vida, a gente está falando de mudar perspectivas. E isso não significa somente abandonar os pecados, que nós acabamos de falar e que nós temos que fazer. Mas essa nova vida, ela vai além do abandonar pecado. Ela vai além de abandonar as velhas práticas. Se antes eu mentia, agora eu não minto mais. Se antes eu tinha vícios, agora eu não tenho mais. Se antes eu era invejosa, agora eu não sou mais. A nova vida, ela representa uma nova perspectiva. Se antes nós pensávamos somente nessa terra, hoje nós pensamos no céu. Hoje nós pensamos nas coisas de Deus. Hoje nós pensamos no reino de Deus, em manifestar o reino de Deus nas coisas do alto, em servir ao Deus vivo. Você tem pensado em servir ao Deus vivo? Colossenses 3, se você puder abrir, do versículo 1 ao 3, diz assim, Colossenses 3, do 1 ao 3. Versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que eu almejo para a minha vida hoje? Quando eu penso no futuro, nós sabemos que nós vamos ter a eternidade com o Senhor, amém? Mas aqui, nessa vida, será que eu só almejo ter saúde, ter um bom emprego, dar um conforto e estudo para os meus filhos, ter uma velhice confortável? Lá em Lucas 12, versículo 20, o Senhor Jesus estava contando uma parábola.
E ele diz ao homem que só pensava nessas coisas, né? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Queridos, nós podemos pensar e almejar tudo isso que eu falei, mas não só isso. O que mais nós temos que desejar são as coisas do alto, as coisas de Deus, manifestar o reino de Deus, ganhar vidas para o Senhor, falar de Jesus. Nós somos os portadores das boas novas. Você tem falado de Jesus? Você tem anunciado Ele? Você tem testemunhado com a sua vida o que Jesus fez em você? Nós temos que amar o próximo. Nós temos que ser usados pelo Espírito Santo. Estas são as coisas que são importantes na nossa nova vida. Aquilo que o sangue de Jesus nos deu, essa nova vida. Ter sede por ganhar almas para Jesus. Você tem visto aqui os momentos resgatando vida. Isso tem que ser o que pulsa no nosso coração. Porque nós sabemos tudo que Jesus fez por nós. E nós também sabemos para onde vão as pessoas que não conhecem Jesus. Isso deve incomodar o nosso coração. Nós temos que clamar a Deus por vidas. E nós temos que agir. Orar e agir. Pregar, testemunhar o amor de Deus. Pedir vidas para o Pai. Sabe, igual criança, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Criança, o irmãozinho mais velho, ele fica assim para o pai. Eu quero um irmãozinho, eu quero um irmãozinho. E aí, quando chega o irmãozinho, aí ele briga com o irmãozinho, né? Os irmãozinhos brigam. Os irmãozinhos aqui, às vezes, podem até ter algumas dificuldades. Mas elas têm que ser resolvidas, amém? Porque vamos todos para o mesmo céu, na presença de Deus. Somos irmãos, amém? E eu estou brincando, né? Mas que a gente seja assim com Deus, como filhos pedindo irmãos para o Pai. Que a gente tenha muitos irmãos, que a gente povoe os céus com muitos irmãos, que a nossa família em Cristo seja gigante, até que o último que precisa ouvir da palavra de Deus ouça e ele volte. Amém? Porque Ele nos deu essa nova vida por meio do seu sangue e a gente deve manifestar o reino dEle aqui. Orar, profetizar, anunciar. Nessa nova vida, os nossos sonhos, eles têm que estar alinhados com os sonhos dEle, com as coisas do reino. Porque antes, na nossa vida antiga, no nosso passado, nós fazíamos coisas para termos status, para sermos aceitos pelas outras pessoas. Mas hoje nós já fomos aceitos pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Criador dos céus e da terra, pelo nosso Senhor Salvador. Nós temos que viver para Ele, pensar em agradar a Ele. Amém? Que você possa usar a sua nova vida para servir ao Deus vivo. Em nome de Jesus. Você tem levado essa mensagem para aqueles que não receberam Jesus ainda? Eu quero te desafiar a fazer isso. Leve essa mensagem. Ame o seu próximo e ganhe ele para o Senhor. Você vai receber pedras na sua coroa. Amém? Que esse seja o nosso maior objetivo. Ganhar vidas, ter mais irmãos. Glória a Deus. Eu gostaria de orar. Olha, gente, eu estava muito preocupada com o tempo. E eu peguei a palavra cedo. Então, nós vamos ter um tempo para orar, antes de nós tomarmos a ceia. Mas antes de nós orarmos por todos nós, eu gostaria de perguntar, porque eu não conheço todo mundo, talvez possa ter alguém aqui, pela primeira, segunda ou terceira vez, que crê em Jesus,
que crê em Deus, mas que talvez nunca tenha confessado Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu acredito que a maioria que está aqui já fez isso um dia. Porque nós vivemos num país, nominalmente cristão. Então nós sempre ouvimos de Deus, de Jesus. Mas talvez você nunca tenha confessado com os seus lábios que Ele é o seu Senhor, o seu Deus e o seu Salvador. Então, antes de orarmos e de tomarmos a ceia, eu queria ver se tem alguém aqui nessa condição. Tem alguém que nunca entregou sua vida para o Senhor? Que nunca fez uma oração? Se você quiser, nós podemos fazer essa oração agora. Eu te convido a levantar sua mão ou vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Tem alguém aqui que nunca entregou sua vida para Jesus e gostaria de fazer isso numa manhã de domingo, num culto de Santa Ceia? Alguém? Não? Amém. Então, como filho de Deus, eu quero te convidar a ficar em pé, mas nós vamos orar. Nós vamos orar porque diante da mesa do Senhor, nós precisamos estar com o nosso coração alinhado com Ele. Amém? Eu gostaria de orar por nós debaixo desse entendimento do valor do sangue de Jesus, do sacrifício dele. Sabe, eu só mencionei aqui, mas o sangue de Jesus, ele também nos deu proteção. Eu não sei o que você tem vivido. Talvez você tenha passado por lutas, esteja passando por dificuldades. Saiba que o sangue de Jesus te protege. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida e Ele vai te guardar, porque não tem nada mais poderoso que o sangue dele. Amém? Ou talvez você seja um filho que não consegue ter essa intimidade com o Pai. Embora você entenda que Jesus derramou o seu sangue para que você tenha acesso ao Pai, talvez você não consiga se relacionar com Ele do jeito que deve. Que você se coloque na presença dEle agora e esqueça qualquer outra referência de Pai e se entregue nas mãos do seu Pai Celestial, que é bondoso, que te ama, que deu o seu Filho para morrer por você e por mim. Talvez você tenha alguém aqui, como eu falei naquela hora, que seja como o filho pródigo, que por algum motivo se afastou do Pai. Esse é o momento de você se reconciliar com Ele, porque Ele está de braços abertos e vai festejar o teu retorno. Se entregue nos braços do Pai. Ou talvez, durante essa ministração, durante essa palavra, você se lembrou de pecados que você não confessou. O pecado é um acidente nas nossas vidas. Nós não queremos pecar. Se você se lembrou, confesse ao Senhor e se arrependa. Ou se tiver alguém vivendo na prática do pecado, se arrependa e se reconcilie com o Pai. Ele já te perdoou. Jesus não precisa morrer novamente. O sacrifício dele foi único, perfeito, suficiente e eficiente para perdoar qualquer pecado. E se você está na presença do Senhor, alegre por servir a Ele, por ter sido perdoado, por se relacionar com o Pai, que você possa mesmo servir a Ele. Que você possa manifestar o reino dEle onde você estiver. Não somente dentro da igreja, mas na sua casa, no seu local de trabalho, com aquelas pessoas difíceis que não conhecem o Senhor Jesus, com aquelas pessoas que você tem que pedir a paciência do Senhor todos os dias para que você conviva com ela. É essa pessoa aí que precisa ouvir do amor de Jesus. É essa pessoa
que você precisa manifestar o reino, pregar o evangelho. Não só essa. Aquela pessoa que você acha ela tão boazinha, que ela parece que faz tudo certo. Só falta entregar a vida a Jesus. É para ela também que você tem que pregar. É por ela que você tem que orar. Porque não são obras que nos levam para o céu. É crer no sacrifício do Senhor Jesus. As obras são consequências da nossa fé. Então que a gente possa manifestar o reino de Deus, servir a Ele. Amém? Senhor, eu quero te louvar e te agradecer nesta manhã, por cada um dos teus filhos que estão aqui. Ó Senhor, nós somos muito gratos pelo seu precioso sangue, Pai, pelo teu sacrifício, e que a gente sempre possa se lembrar dele, não só nos momentos que celebramos a ceia, mas todos os dias, Pai, porque foi o teu sangue que nos livrou da condenação do pecado, que nos livrou da morte eterna e nos proporcionou a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado por cada um dos teus filhos que está aqui, Senhor. Obrigada por aquele que se reconciliou contigo hoje. Obrigada por aquele que já está aqui há tanto tempo, como o filho mais velho, né? Irmão do filho pródigo, mas que ao contrário do que o filho mais velho fez, de endurecer o coração, que se alegre com aqueles que estão chegando arrependidos, que estão se entregando a Ti, que nós sejamos assim, Pai, que a gente se alegre em ver vidas e vidas sendo salvas, e que a gente seja parte disso, servindo a Ti, pregando a Tua palavra, testemunhando o Teu amor, sendo usados por Ti, Pai. Que a gente possa celebrar a ceia nesta manhã com alegria, Senhor, porque reconhecemos tudo que o Senhor fez por nós. Foi doloroso, Senhor. O Senhor pagou um alto preço, Senhor, mas agora o Senhor está à destra de Deus. E o Espírito Santo está em nós. E nós podemos e entendemos tudo o que aconteceu. E podemos dar continuidade à Tua obra. Fazendo, como o Senhor disse nos Evangelhos, obras ainda maiores. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Gostaria de convidar o Bispo Alex, que vai ministrar a ceia, e os pastores. Amém. Quem vai estar junto conosco, os pastores já podem vir para cá, os diáconos. Amém? Você pode se assentar. Nós vamos participar dessa mesa agora. Essa mesa que nos lembra a vida. Eu gostaria que o pessoal que está ali, se pudesse pôr o versículo aqui de Romanos 10, o versículo 9. Amém? Pessoal do som aí, se puder pôr Romanos 10, versículo 9. Amém? Ali diz assim, que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É importante a gente confessar Jesus como Salvador. Com isso se a gente entender que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, a gente é salvo. É preciso isso, a gente declarar Jesus como Salvador. E às vezes a gente já frequentou muitos lugares, a gente já passou por muitos lugares, a gente já foi em muitas igrejas. Eu lembro que quando eu confessei Jesus como Salvador, quando as pessoas estavam falando isso na igreja, eu falava assim, eu já assisti tantos filmes de Jesus,
Na Páscoa sempre passava, no Natal passava, eu já tinha assistido tantos filmes, mas eu nunca tinha confessado, nunca tinha declarado, feito uma oração declarando: Jesus, Tu és o meu Salvador. Eu nunca tinha feito isso e eu já estava há um tempo na igreja, já tinha frequentado várias igrejas, mas eu nunca tinha declarado Jesus como Salvador. E talvez você nunca tenha declarado Jesus como Salvador. Talvez por vergonha, talvez por já está no automático, você está na igreja e você nunca fez essa oração. Então eu sei que a Elaine já perguntou, mas eu gostaria agora que todos fechassem seus olhos. Você pode fechar seus olhos? Feche seus olhos. E se você quiser aqui declarar Jesus como Salvador, eu gostaria que aí no seu local, que você agora pensou e lembrou que você nunca fez essa oração, que você levantasse sua mão agora. Tem alguém que gostaria de fazer essa oração declarando Jesus como Salvador? Se todos já fizeram, não tem problema, mas se você não fez, levante sua mão aí no local onde você está. Amém? Pode levantar sua mão se você quiser, só faça um sinal para mim e aí nós vamos orar. Todos já fizeram essa oração? Amém? Glória a Deus. Então podem abrir seus olhos. Isso é uma segurança porque nós vamos participar dessa mesa e nós temos lá em 1 Coríntios 11, nós temos as instruções ali da ceia. E o apóstolo Paulo ele está falando ali, nós temos ali as instruções e Jesus está com os seus discípulos ali na ceia. Ali eles eram discípulos. E Jesus, na noite que ele iria ser traído, ele tomou o pão e ele partiu o pão. E ele disse assim: este é o meu corpo que é dado por vós. E ele disse assim: fazei isto em memória de mim. E nós fazemos isso até que o Senhor volte, sempre lembrando tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Sempre lembrando o preço como foi ministrado na palavra, o sangue que foi derramado, um alto preço foi pago por nós. Hoje nós às vezes vimos tantas violências acontecendo neste mundo e a gente olha tanto sangue sendo derramado, mas nós temos que entender que o sangue de um justo foi derramado por nós, por um pecador. E esse sangue nos trouxe vida, como nós aqui ouvimos. E, irmãos, e isso não é uma emoção. Eu estava com o pastor Marcelo e o diácono Adriano falando ali um pouquinho sobre as coisas que acontecem, as emoções. Muitas vezes esse é um sentimento que o Senhor pôs em nós, colocou em nós. Esse é um sentimento que nós temos, a emoção. Você pode ver quando a gente às vezes fica triste com alguém, isso é um sentimento também, mas isso passa. Mas esse ato que o Senhor Jesus fez, ele não passa. Esse ato foi um ato que marcou a nossa vida e vai marcar a vida de muitos ainda, e já marcou a vida de muitos, porque esse é um ato que o Senhor fez, que mudou a nossa vida, que nos trouxe vida, que nos trouxe uma esperança. Amém? E é dessa mesa que nós vamos participar agora, que eu gostaria de convidar você a participar. Então você vai receber o pão aí na sua mão, e você segure ele com você, para depois nós comermos juntos. Amém? Vamos orar, estenda suas mãos aqui para frente. Amém. Nós temos uma criança ainda na salinha, que está aparecendo aqui. Tem alguém que está sentindo falta do seu filho aí? Amém? A criança veio sozinha? Não, né? Amém? Nós vamos continuar aqui, mas se algum pai estiver sentindo falta do seu filho, você tem que ir lá buscar ele lá. Amém? Mas estenda suas mãos aqui para frente, para nós podermos participar dessa mesa. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, pela oportunidade que temos de participar dessa mesa, essa mesa que nos lembra a vida que o Senhor nos deu, essa mesa que lembra-nos aquilo que o Senhor fez por nós, e nós não temos como agradecer, Senhor. Nós nos rendemos diante da Tua vontade,
e entendemos que foi pago um alto preço por nós. Consagramos, Pai, este elemento a Ti, Senhor, e que em nome de Jesus, que ao comermos deste pão, que representa o Teu corpo, nós possamos ser fortalecidos, Senhor. Consagramos ele a Ti e que o Senhor nos abençoe neste momento em nome de Jesus. Amém. Você vai receber, segura o pão para a gente poder comer juntos, amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Todos receberam? Alguém foi omitido? Voluntariamente, amém? Glória a Deus. Levante o pão para nós podermos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de participar desta mesa, Pai. E nós clamamos a Ti, Senhor, para que no momento, Senhor, que comermos deste pão,
o Senhor possa renovar as nossas forças, que nós possamos, em nome de Jesus, estar cada vez mais sensíveis a Teu Espírito, a Tua vontade, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e que novos caminhos possam se abrir, que nós possamos sempre provar do novo, daquilo que o Senhor tem para nós, que seja feita a Tua vontade na nossa vida, Pai, que nós possamos ver os milagres acontecendo em nós, que nós possamos colocar cada vez mais a esperança que nós temos em Ti, que a nossa dependência esteja cada dia mais em Ti, Senhor. Que o Senhor nos abençoe agora neste momento, em nome de Jesus. Você pode comer, faça a sua oração você aí no seu local, amém? Aleluia. Da mesma forma, depois deles haverem ceado, Jesus tomou o cálice e disse assim: este é o cálice da nova aliança, através do sangue de Jesus que foi derramado por nós. E o Senhor Jesus também disse: fazei isso em memória de mim. Este cálice, esse suco de uva aqui, ele representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós, que nos trouxe uma nova aliança, um novo tempo, que nos trouxe vida. Então, que em nome de Jesus, que você possa lembrar daquilo que o Senhor Jesus fez para você, e que você possa entender, como foi ministrado aqui, que o Senhor, como um pai, se você de repente tem estado afastado, tem estado com alguma dificuldade, você lembre que foi derramado um sangue por você, o sangue da nova aliança, de um novo tempo, e que esse novo tempo venha sobre a sua vida, sobre a sua geração. Como é importante a gente estar na presença do Pai. Às vezes nós tivemos um relacionamento, ou tivemos dificuldade, ou perdemos o nosso pai, como eu perdi o meu pai cedo, mas eu quero dizer para você, o nosso Pai, o nosso Deus está de braços abertos para nós. E Ele sempre nos recebe para carregarmos no colo, para sentirmos aquele carinho, aquela proteção que somente o nosso Deus tem. E Ele é um Deus maravilhoso, não é? Amém? E nós vamos participar desse momento. Então também agora você receba o cálice aí na sua mão. E segure o cálice com você aí para nós depois podermos tomar juntos, amém? Estenda as suas mãos mais uma vez aqui para frente, para nós orarmos e consagrarmos os cálices. Pai, consagramos esses cálices a Ti e continuamos clamando a Ti, que nós possamos participar deste momento e esse momento abençoe a nossa vida, Senhor, que realmente nós possamos lembrar no Teu sangue que foi derramado por nós e que o Senhor é o nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Glória a Deus. Como nós sempre temos feito, vamos nos colocar em pé. Se você está com a sua família aí, vamos participar junto com a nossa família. E se de repente você está sozinho, chega perto de alguém aí, de repente olha o grupo aí, chega próximo, participa junto. Nós vamos orar e queremos abençoar a nossa casa, queremos participar junto aqui com a nossa família. Ninguém pode ficar sozinho. Chega próximo de alguém aí. Nós somos uma família no Senhor. Então, se você está vendo alguém sozinho aí, chame próximo da sua família, chame próximo de você, para nós participarmos juntos, amém? Glória a Deus, pode chegar aí. Amém. Eu gostaria que você olhasse para a sua família, para as pessoas que estão aí ao seu redor e dissesse assim: este cálice representa o sangue do Senhor que foi derramado por nós. E eu declaro, em nome de Jesus, que toda a paz que o Senhor tem esteja sobre a nossa casa. Que o amor do Senhor esteja sobre a nossa casa. E se eu te fiz algo que te entristeceu, eu te peço perdão em nome de Jesus. E declaro agora que continuaremos sempre unidos no Senhor, em nome de Jesus. Agora você pode tomar e depois faça uma oração junto aí com a sua família, com as pessoas que estão junto com você. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, Tu és bendito, Senhor,
E obrigado novamente por nós estarmos aqui essa manhã, por nós termos a liberdade de te cultuar, de engrandecer o teu nome, de entregar louvores aqui a Ti, Senhor. E nós clamamos a Ti para que o Senhor abençoe as nossas casas, para que nós possamos estar debaixo da Tua vontade, junto com as nossas famílias, para que em nome de Jesus, se alguma palavra foi declarada, algo que não te pertence sobre as nossas casas, até mesmo pela nossa boca, nós quebramos, desligamos e tornamos sem efeito em nome de Jesus. Que sobre as nossas casas estejam as Tuas maravilhas, aquilo que vem do alto, Senhor, que nós possamos ter sabedoria para conduzir as nossas famílias, que nós possamos ter sabedoria para tratar com os nossos familiares, que nós possamos ter sabedoria para realmente estarmos na Tua presença, estarmos como família na Tua presença, Senhor. Que o Senhor nos abençoe em todas as áreas da nossa vida, na nossa área familiar, na nossa área financeira, Senhor, no nosso trabalho, no nosso ministério, e que o Senhor abençoe as nossas mãos, para que tudo o que viermos a fazer, seja as coisas abençoadas, Senhor. Que o Senhor nos dê dessa graça, Senhor. Obrigado por podermos aqui, Senhor, participar dessa mesa. Obrigado pelo Teu sangue que foi derramado por nós, pelo Teu corpo que foi entregue por nós, Senhor. Nós colocamos esse momento diante de Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Esse momento é um momento de alegria, amém? Que é um momento que nós lembramos aquilo que o Senhor fez por nós e nós festejamos. E depois deles haverem feito tudo isso, eles louvaram ao Senhor. E nós vamos louvar ao Senhor agora em nome de Jesus, amém? Volte para os seus lugares e vamos adorar o Senhor, para nós podermos daqui a pouco ir embora, amém? Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Eu sou aquele que chamou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz
aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim, venham, aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim, venham, aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim, venham, aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz abrir, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz abrir, eu entrarei, eu entrarei, Aleluia! Dê um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Eu gostaria de orar por você, para que você possa ir para sua casa abençoado e tenha um domingo cheio de paz. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos novamente por esta manhã, por este culto que aqui entregamos a Ti. O Senhor é aquele digno de toda honra e digno de toda glória. E o Senhor é aquele que bate a porta e se abrimos o Senhor entra. O Senhor é aquele que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O Senhor é aquele que tem alívio para você. O Senhor é aquele que tem um renovo e um refrigério para a sua vida. E eu clamo ao Senhor que Ele nos abençoe, te dê um domingo abençoado, cheio da graça do Senhor, cheio da paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada, cheia das coisas do céu, que venha do alto tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida e que você receba isso, que você possa ser abençoado e renovado pelo Senhor a cada dia. Eu te abençoo, igreja, em nome de Jesus, para que você vá em paz. Amém. Glória a Deus. Amém.